Paz do Senhor Jesus, essa manhã eu tenho mais uma palavra do Reino de Deus para estar compartilhando contigo, seu irmão Luciano. E eu quero dividir contigo a respeito do que Jesus falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Somente alguns versículos. Eu vou falar por cima, mas a partir do versículo 20, Jesus ele fala a respeito da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. E essa profecia ela aconteceu 70 anos depois da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo, né? Um general romano chamado Tito, ele entra dentro de Jerusalém e a profecia se cumpre toda, porque Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse retirada do templo. E realmente isso aconteceu. Sendo assim, as palavras do Senhor Jesus, elas se cumpriram, porque verdadeiramente Ele é o Cristo, Filho de Deus, e nada daquilo que Ele disse deixou de se cumprir, ainda que pareça demorado, ainda que você esteja aguardando e pareça demorado, nada deixa de acontecer segundo a vontade de Cristo. Mas nesse inteirinho, desse momento onde Jesus ele fala a respeito da destruição ali de Jerusalém, do templo, ele também começa a falar a respeito de coisas que aconteceriam no futuro, que estariam acontecendo antes da vinda dele. Alguns acreditam que Jesus ele vem buscar a igreja no arrebatamento invisível, outros não, outros acreditam que a igreja ela vai passar pela tribulação. Mas essas duas classes de pessoas que creem, elas são pré-milenistas, então elas sabem que irá acontecer um arrebatamento, Jesus ele virá derrotar o anticristo, não é? Ele virá buscar os salvos, seja antes ou depois de uma tribulação. Mas o que eu quero falar contigo essa manhã é a respeito dos sinais. E eles são extremamente interessantes porque Jesus ele fala no versículo 25 que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, não é? Jesus ele fala de fomes, de pestes. Jesus ele fala de dificuldades. Jesus ele fala do esfriamento. Jesus ele fala da apostasia. Jesus ele fala que haverá escândalos, e tudo isso nós temos visto, não é? Falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que vêm trazendo doutrinas de demônio que fogem completamente o princípio bíblico. Não se tem conhecimento bíblico nenhum para se estar falando aquilo que é dito por aí afora. As pessoas simplesmente começam a dizer coisas que elas acham. É o chamado achismo. Eu acho que é assim, mas ela não sabe de nada, porque ela nunca se interessou em conhecer as Escrituras, ela nunca se interessou em conhecer verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Ela simplesmente achou e começou a pregar um evangelho
que não é real. Alguns dizem que o Evangelho mudou, o Evangelho não mudou. O Evangelho continua sendo a anunciação do reino de Deus na terra. Continua sendo a anunciação de que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Continua sendo a apresentação do Senhor Jesus como o Verbo encarnado. Esse é o Evangelho. É simples, é fácil de entender, mas as pessoas elas querem perverter tudo aquilo que foi escrito. Paulo, ele fala aos Gálatas, num contexto daquela época onde havia uma vertente chamada cristã, mas era voltada para as coisas carnais, não é? Eles chamavam eles de cristãos gnósticos. Ele diz que qualquer um que apresentasse algo que não fosse aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, ou qualquer coisa que estivesse fora das Escrituras, seria anátema, seria maldito. E hoje nós temos visto que pessoas estão ensinando coisas que não estão condizentes com as Escrituras. Mas eu quero chamar a tua atenção essa manhã. Preste atenção naquilo que está escrito. As profecias estão se cumprindo. E não é uma questão sensacionalista de que a cada período aonde o mundo passa por dificuldades, surgem profetas apocalípticos. Não, não é nada disso. É simplesmente dizer para você que a palavra de Cristo, ela está se cumprindo. A palavra de Cristo, ela está verdadeiramente acontecendo. Nós temos visto no mundo, nós temos visto nas famílias, nós temos visto nas igrejas e nós temos visto nas nossas vidas. Eu gosto muito do que a Bíblia nos ensina lá em Gênesis capítulo 19, quando Ló ele foi visitado pelos anjos ali do Senhor e ele os recolhe porque eles seriam abusados, né, na cidade de Sodoma. E em determinado momento os anjos olham para ele e foge pela tua vida, escapa pela tua vida. Gênesis capítulo 19, se você ler ele todo, você vai, dependendo da tua tradução, você vai ver que os anjos eles vão dizer para ele assim, olha, escapa pela tua vida, sai daqui, senão tu vai morrer. E assim é com Cristo na nossa vida, nós escapamos pela nossa vida. Nós fugimos do mundo, da perdição, do engano, da mentira, do erro, pela nossa vida. Se você fizer uma analogia entre como era Sodoma e como é o mundo hoje, talvez os sodomitas ficassem envergonhados de como nós agimos. E quando eu digo nós, eu digo de humanidade. Eu não estou falando o que você é, o que o outro é, o que deixou de ser, não, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que a humanidade tem se pervertido e tem feito coisas terríveis. Mas ainda há chance, ainda há oportunidade para você. Então você que tem pensado em desistir, não desiste não. Você que tem pensado em jogar tudo para o alto porque não está dando mais, não desiste não. Permanece, escapa pela tua vida. Creia que o Senhor Jesus, Ele está te segurando pela mão forte dEle e Ele vai te tirar dessa situação, seja ela qual for. Mas se você ainda não reconheceu esse Senhor como teu Salvador, ainda há tempo.
escapa-te pela tua vida, te salva. Porque a graça foi dada para que mesmo sendo pecadores, nós possamos estar caminhando rumo a um destino melhor e maior. Deus abençoe você, Deus abençoe